Tudo bem? Hoje a nossa atividade é de Ciências Naturais, atividade 4, armazenamento dos alimentos. Nessa atividade, veremos como são armazenados e conservados os alimentos. Aprenderemos também como se dá sua decomposição. No material Trilhas 2, realizar as páginas 142, 143 e 144. E aí depois vocês vão assistir também este vídeo aqui do YouTube. Vamos primeiro aqui para as atividades e depois eu falo um pouquinho do vídeo. Então, na página 142, atividade 4, armazenamento dos alimentos. Trilha de conhecimentos. Ao irmos ao mercado, percebemos que os diferentes alimentos e materiais são armazenados de maneiras diferentes: geladeiras, prateleiras, cestas, caixas, entre outros. Isto ocorre porque cada alimento é armazenado de acordo com o seu tempo de validade. Frutas, legumes e hortaliças têm a tendência de estragar com mais facilidade se armazenados em lugares úmidos. E carnes e peixes estragam com a temperatura elevada. Estes são chamados de alimentos perecíveis, ou seja, que estragam com facilidade. Então, aqui nesta imagem nós podemos ver frutas, expostas em prateleiras, em lugar arejado, sem a luz do sol, longe de um lugar que tem a temperatura elevada, por conta de eles terem a facilidade de estragar mais rapidamente. Então, eles são alimentos perecíveis. Já os alimentos que não possuem água em sua composição, como o arroz, o feijão, o macarrão e farinhas, ou os embalados adequadamente pelo fabricante, como os enlatados, possuem maior capacidade de conservação dos alimentos, sem a necessidade de refrigeração. Estes são chamados de alimentos não perecíveis, ou seja, que possuem maior tempo de validade. Então, esses alimentos, eles também estragam com o tempo, conforme igual os que eu citei aqui em cima. Só que eles têm um tempo de validade maior, então eles não são perecíveis, eles não perecem, eles não estragam rapidamente. Então, são chamados de não perecíveis, esse aqui, ó. E os perecíveis, que é esta palavrinha aqui, são os que estragam com maior facilidade. E os não perecíveis, que essas duas palavrinhas aqui, são aqueles que têm o maior tempo de validade. Número 1. Observe esta lista de compras. 2 alfaces, 4 abobrinhas, 2 latas de milho, 1 quilo de frango, 1 quilo de arroz, 1 pacote de macarrão. Após a leitura, organize os alimentos da lista de compras em 2 categorias: os alimentos perecíveis e os alimentos não perecíveis. Para isso, utilize essa tabela a seguir. Então, aqui nessa tabela, você vai colocar deste lado os alimentos perecíveis, que são aqui, e deste lado os não perecíveis, este daqui. Lembra, os perecíveis são aqueles que estragam mais fácil, mais rapidamente. E os não perecíveis é aquele que tem o maior tempo de validade. Então, você vai observar aqui nessa lista e vai separar aqui nesta tabela, ok? 2. Agora, crie 2 listas de alimentos, considerando os alimentos que podem ser guardados dentro e fora da geladeira. Então, aqui, você vai pensar em alimentos que são guardados dentro da geladeira. Que tipo de alimentos são esses?
por que eles são guardados na geladeira. Então, você vai escrever alguns alimentos, o nome de alguns alimentos que são guardados dentro da geladeira, deste lado. E deste lado aqui são os alimentos fora da geladeira. Por que eles podem ficar fora da geladeira? Então, você vai colocar o nome destes alimentos que ficam fora da geladeira. Número 3. Observe as imagens abaixo e escreva o que aconteceu com os alimentos. Então, aqui nós temos algumas maçãs e aqui nós temos alguns tomates. O que aconteceu com as maçãs aqui? E o que aconteceu com esses tomates? Então, você vai escrever aqui, nessas linhas, o que você acha que aconteceu. Número 4. Por que isso pode ter acontecido? Então, aqui você vai colocar o porquê que isso aconteceu. Você vai colocar aqui nessas linhas aqui abaixo. Escreva com as suas próprias palavras. E aqui é uma dica que o Material Trilhas traz, falando sobre um episódio do Cid o Cientista, que fala sobre a decomposição dos alimentos. Então, vocês podem acessar pelo QR Code ou aqui pelo link, e eu coloquei aqui para vocês esse vídeo aqui que está sendo citado no Material Trilhas. Eu coloquei ele aqui no Google e também vou colocar o link na descrição desta aula, que é este daqui, Decomposição Cid o Cientista. Ele é um episódio um pouquinho mais longo, ele tem uns 10 minutinhos, e ele fala sobre esse processo de decomposição dos alimentos. É do canal da Regiane Oliveira. Então, vocês podem assistir por aqui ou clicar em abrir, que ele vai diretamente para a página do canal da Regiane Oliveira, tá? É bem legal, muito interessante vocês assistirem e entenderem um pouquinho sobre esse processo de decomposição. O que quero dizer decomposição, ok? Aí, após assistir, aí vocês podem me enviar a foto da atividade de vocês. Qualquer dúvida, me escrevam. Escreva aí nos comentários o que achou da aula. Clique em gostei, se gostou da aula. Se não está inscrito, se inscreva no canal. Qualquer dúvida, estou aqui para ajudá-los. Beijo, tchau, tchau.